Quinta-feira, dia tradicional de podcast aqui na Rai TV, e hoje eu estou acompanhada da Daniela Crash, que é jornalista e também ela é correspondente do IB lá em Israel. E aí ela veio para o Brasil e veio fazer uma visitinha aqui para a gente. Obrigada. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Como é que é essa vida de correspondente? Como é que você chegou? Como é que o IB chegou até você ou você chegou ao IB? Como é que começou essa jornada? Bom, eu tenho um histórico de jornalismo, né? Desde os 4 anos de idade eu queria ser jornalista. E aí estudei, fiz jornalismo na PUC, comecei a trabalhar nos grandes jornais aqui, JB na época, Jornal do Brasil, o Globo, o Dia. E aí eu decidi em um certo momento que eu queria fazer jornalismo internacional, de notícias internacionais. O que na época, quando eu comecei jornalismo, começo da década de 90, não era tão normal. As pessoas queriam fazer política, queriam fazer economia, queriam fazer cidade. Ninguém queria fazer internacional porque não tinha internet ainda. Era muito difícil você saber o que estava acontecendo. Você recebia informação de agência de notícia, Telegrama, Telex, telegrama, não sei o que, era difícil. E eu queria entrar nisso. Então, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos de Relações Internacionais. E quando eu voltei, falei, agora eu vou me focar nisso. Já era ano 2000, já tinha um pouco mais de internet. Não tinha ainda o WhatsApp, Zap, não tinha nada disso, mas tinha já a internet. E aí, quando foi 2002, eu fui pelo Jornal do Brasil, eu fui para Israel para entrevistar o Shimon Peres, que na época era a chanceler, a ministra das Relações Exteriores de Israel. E eu cheguei lá e solidificou a minha vontade de ir para lá e trabalhar como correspondente lá. Eu já tinha ido a Israel várias vezes, já tinha inclusive começado a estudar em Israel, mas por alguns motivos eu tive que voltar para o Brasil. E aí, em 2002, quando eu fiz essa entrevista, eu falei, não, agora eu vou fazer meus planos de ir morar em Israel e ser correspondente em Israel do Jornal do Brasil, ou do que fosse, né? E aí foi o que aconteceu. Em 2003, então, eu fui para Israel como correspondente do Jornal do Brasil e também da Globo News. A Globo News estava, naquele momento, sem correspondente em Israel. E me chamaram, e aí eu cheguei em Israel já como correspondente da Globo News, onde eu trabalhei como correspondente diariamente por 12 anos, até 2015. Depois ficou um pouco mais escasso, até que eu parei de trabalhar na Globo News. Mas foi assim. E aí, por volta de 2016, quando o IB nasceu, o Instituto Brasil-Israel, em São Paulo, eles me chamaram para fazer parte da primeira leva das pessoas que queriam montar o IB, que é uma ONG de discussões em relação a Israel, de diversos lados, né? Tem diversas pessoas com muitas ideias, né, sobre Israel. Não é uma coisa homogênea, justamente é um lugar de discussão e de diversidade, né, para mostrar que os judeus no Brasil não são uma coisa homogênea, tem várias ideias, várias percepções sobre a realidade. E eu fiz parte, então, de uma das primeiras reuniões do IB, e como eu estava morando em Israel, então eu seria colaboradora do IB em Israel. E assim foi, quer dizer, no começo eu fiz mais produção de vídeo para eles também, fiz vários trabalhos, até que quando começou a Covid, né, no ano 2000, aí a coisa não dava mais para sair de casa, fazer produção de vídeo, desandou. E aí a gente começou, então, a fazer vídeos semanais no YouTube, é uma espécie de podcast, mas é no YouTube, chamado Expresso Israel, em que eu falo sobre as coisas mais importantes que aconteceram em Israel na última semana, 1 hora e pouco, tal. E, obviamente, no começo eram vários assuntos, né? Até porque eu sempre tive como bandeira mostrar que Israel tem muitos lados, não é só política, não é só guerra. Então, eu falava sobre cultura, sobre esporte, sobre arqueologia, sobre economia, todos os aspectos de Israel. Só que no dia 7 de outubro de 2023, com a explosão da guerra, o grande massacre e atentado do Hamas contra Israel naquele dia, o Expresso Israel se tornou quase um podcast sobre a guerra, né? Porque também não teria como deixar de ser. Não tinha mais nenhum outro assunto, né? Então, pelos últimos 2 anos, se transformou numa coisa mais voltada à questão da guerra, da política interna, mas eu sempre, quando eu posso, eu coloco algum outro tema também, principalmente cultura, que eu gosto muito e tal. Então,
chegamos até hoje. É muito interessante isso, porque você começou antes, mas coincidentemente foi muito importante você estar lá e você já ter solidificado esse formato, porque acaba sendo, foi o que a gente estava falando antes, né, no pré-podcast, que eu gosto de brincar, que os meios de comunicação acabaram ficando defasados com certas informações. Então, são justamente as pessoas que estão lá, os veículos menores, que têm interesse, de repente, de pesquisar melhor e dar o outro lado da história, ter esse ponto de virada, né? Como é que você enxerga a relação, você que trabalhou em grandes veículos de mídia tradicionais, como é que você enxerga justamente o pequeno, né, o pequeno produtor hoje, o lobo solitário, né, os vários lobos solitários, e a grande mídia, assim, a disparidade na forma como eles cobriram o conflito desde o início? Eu acho que tem várias explicações. Obviamente, a mídia tradicional, em boa parte, está cobrindo de maneira pífia o que está acontecendo lá, no mínimo de modo ignorante e chegando a casos de má-fé, tá? Enviesados contra Israel, contra o que Israel faz, contra os judeus até em geral, né? A gente vê aumento muito grande no antissemitismo. Então, eu acho que existe aí um leque de explicações. Eu acho que vai desde ignorância dos jornalistas que, infelizmente, não têm o nível, talvez, de jornalistas de algumas décadas atrás, porque hoje está tudo muito fácil, você procura facilmente no ChatGPT ou no ChatGPT ou na internet alguma informação que você quer, e você pega a primeira coisa que vem, você não pesquisa, não há um aprofundamento, um interesse, é tudo muito rápido, tudo muito para agora. Também as redes sociais transformaram o jornalismo, que era um ciclo, havia um ciclo diário, né? Você tinha um jornal de manhã e aí você apurava durante o dia para dar no jornal do dia seguinte. Isso era um ciclo de informações que era diário. Você tinha um pouquinho mais de tempo, também era caótico, mas você tinha um pouquinho mais de tempo para aprofundar e apurar melhor certas informações. E hoje em dia você não tem, você tem 1 minuto menos e você quer dar antes do outro veículo lá online, né? Então, isso transforma informações absolutamente erradas em manchete e depois você você desmentir aquilo, o caos. É sempre desse tamaninho. É sempre menor, né? E ninguém quer saber de desmentir, né? Então, eu acho que você tem, então, primeiro, essa ignorância, essa rapidez, falta de interesse também, de se aprofundar. Eu acho que os jornalistas querem sair de noite para ir para o cinema. Não sei, entendeu? Alguma coisa, tipo, não está muito interessado em aprofundar sobre os assuntos. E até chegando também na questão da má-fé, porque tem alguns jornalistas que realmente têm um preconceito e já têm uma ideia pré-concebida do que é Israel, abraçam uma narrativa anti-Israel, que hoje se fala anti-sionista, que acaba sendo destilada para o que eles escrevem, para as notícias que eles vão escolher para estar lá no site, ou para as manchetes que eles vão dar para as notícias, ou para a relevância que eles vão dar para as notícias, ignorar certas coisas e enfatizar outras. Quer dizer, então você tem aí, como eu falei, uma gama, desde ignorância e desinteresse à má-fé. Mas eu acho que isso deveria ficar na sala de edição. Antigamente, pelo menos, essas coisas eram bem levadas a sério. Quando eu estudei jornalismo, a gente estudou muito isso, tanto em ética quanto, enfim, jornalismo 1, né? E eu acho que também, eu não sei até que ponto é um posicionamento individual do jornalista, ou se é, de fato, uma coisa empresarial, porque se passa para um editor e o editor detecta que essa manchete pode ser tendenciosa, ou essa manchete pode ser mentirosa, ou essa manchete pode causar uma confusão no leitor, porque hoje em dia as pessoas também, os jornalistas têm pressa, mas o público também tem pressa. Então as pessoas não leem notícias, elas leem manchetes e no máximo lá
o subtítulo e olham a foto. Então, como é que você enxerga essa questão das empresas mesmo, dessa responsabilidade editorial, tanto da parte jornalística dos editores, quanto mesmo das empresas de comunicação, né? Eu acho que as empresas, elas não estão nem aí, elas querem vender e clicar, que tem mais cliques e que tem mais views. O que está escrito lá no conteúdo pode ser em chinês, não estão muito interessados. Estão interessados no que eles vão ganhar no final das contas, porque é um negócio, eles precisam de dinheiro e, obviamente, e eles têm razão, porque eles precisam de dinheiro. O jornalismo está passando por uma crise já nas últimas décadas, de uma transição do jornalismo, que era aquela coisa do jornal. E tinha muito aquela coisa do glamour, de você lembrar daí os Scamparini no telhado. Exatamente, né? Quer dizer, o jornalismo televisivo tinha esse glamour, o jornalismo impresso era muito respeitado. Né? E aí você passa por os últimos 30 anos de transição para um jornalismo online, as redes sociais e os sites e os portais na época e tal. E aí eu acho que gerou-se um caos em que você não descobriu ainda a fórmula correta para fazer esse tipo de coisa que se fazia na década de 80, 90. Quer dizer, eu não sei até que ponto hoje tem um editor que está olhando o que está sendo colocado lá ao vivo lá. Não sei até que ponto que o editor está em todas. É impossível também. Você tem um ciclo de notícias tão grande, tão rápido. É porque você tem vários fluxos. Exatamente. E vários meios, E né? você tem cada vez menos profissionais trabalhando. Porque tem que cortar custo. Não pode ter uma redação de 400 pessoas. Agora tem redação de 50 fazendo o papel de 400 pessoas que tinham antes. Quer dizer, então existe um fluxo, um giro maior de notícias com menos pessoas fazendo, super abarrotadas de trabalho, que estão com burnout, né? Que estão absolutamente cansadas e estressadas. E é isso que acontece. Mas para o empresário, quanto menos jornalista trabalhando, melhor. Quanto mais cliques, melhor. Então, em termos de empresariado, não há menor interesse em saber se a notícia está enviesada, não está enviesada. A gente sofre muito isso porque a gente gosta desse assunto, a gente é influenciado por esse assunto de Israel e conflito com palestinos, é uma coisa que está no nosso coração, mas para a maior das pessoas não está. É que nem você falar do que aconteceu no Uzbequistão, entendeu? Não causa um sentimento, uma sensação. Então, eles escrevem qualquer coisa. E aí imita, né, faz copy-paste de outros jornais, de outras mídias, né? Agora, do lado jornalístico, realmente aí sim é uma tragédia. Porque eu me lembro quando eu estudei jornalismo, eu estudei 4 anos de jornalismo da PUC, e o moto, né, o que a gente fazia como jornalista era contar a verdade, né? Essa era a ideia. O que é jornalismo? A gente vai contar a verdade. A gente ouve um lado, a gente ouve o outro e a gente escreve um resumo do que está acontecendo. De repente, em algum momento, o jornalismo se transformou em defender os oprimidos contra não sei o quê, criticar o governo. Nós somos a quarta coluna que vai criticar o governo não sei o quê, ou que a gente vai encontrar onde tem a coisa errada. Eu não me lembro que jornalismo fosse sempre assim. Se você fazer um jornalismo investigativo, aí sim você entra nessa vibe. Mas a maior parte do jornalismo era o seguinte: você é o olho da pessoa, do telespectador ou do leitor, lá no local, ou relatando o que está acontecendo, e não é da sua alçada emitir uma opinião. A menos que seja pedido a você, seja aí sim, um artigo opinativo. Exatamente. Se você né? tem no jornal ou na televisão um formato específico em que lá você fala assim, agora eu vou dar minha opinião. É um artigo, é uma coluna, é uma coisa não sei o quê. Então, para mim, era muito claro que tem 2 coisas aqui. Relatar o que está acontecendo e opinar num outro formato que você sabe que aquele cara, quem é aquele cara, por que ele está falando daquilo, etc. Que no jornal você tinha, né? De um lado tem as reportagens, do outro tem os artigos. Sim. Né? Então, de repente, virou tudo artigo
com o nome do jornalista, querendo aparecer, fazendo entrevista, aparecendo o próprio jornalista fazendo a entrevista. Era uma loucura isso. É uma egotrip, É uma assim, eu acho que egotrip. isso é coisa do Instagram, Facebook pra cá, não era assim. Egotrip e opinativo. Você opina na reportagem, você já fala, eu acho isso, isso e aquilo, entendeu? Tipo, quem é você para achar uma coisa ou outra? Você não é o teu papel. Não, e seja humilde, porque tem sempre aquela questão, aquela síndrome de quanto menos você sabe de um assunto, mais você sabe o que acha. E mais você opina. O conflito entre israelenses e palestinos é exatamente isso. As pessoas não entendem nada e acham que sabem tudo e acham que podem opinar. Que nem qual vai ser a escalação da seleção naquele jogo, porque nós todos somos o técnico, entendeu? Uhum. E, por outro lado, essa mesma síndrome, o outro lado é o seguinte, quanto mais você sabe sobre um assunto, e eu considero que eu sou uma pessoa que sei muito sobre esse assunto, mais eu vejo complexidade, nuance, e mais eu falo, não sei. Não sei o que vai acontecer, não sei qual é a melhor solução, não sei o que pode fazer, não sei o que a gente pode fazer para melhorar, porque é muito complexo. Então, eu sempre digo que as minhas reportagens relacionadas a Israel e palestinos tinham que ser sempre a mesma manchete. A manchete é complexo. É sempre a mesma coisa. Não tem como você tirar uma conclusão de nada, a não ser que você vá mais profundo e você, quer dizer, na verdade, justamente isso, quanto mais você vai a fundo no assunto, mais você entende que você tem que realmente ouvir todos os lados e ouvir a narrativa de um lado, a narrativa de outro e tentar colocar uma do lado da outra e falar, olha, isso aqui está falando uma coisa que é legítimo, o outro está falando uma coisa que também é legítimo. É super complexo, a gente tem que discutir, tem que conversar, tem que ter consenso, tem que ter plano de paz, tem que ter alguma coisa que a gente pode sentar e conversar. Agora, o jornalista que está com burnout, não tem ninguém para supervisionar, está cansado, quer de noite fazer alguma coisa com a namorada, e aí vem alguma coisa sobre conflito israelense e palestino, ele vai escrever o preconceito maior que ele já tem na cabeça dele, vai dar opinião para ser cool, para ser assim, super, eu sou legal, eu tô seguindo aí a moda, então eu vou falar contra Israel, que é a moda, e tá ótimo, vou para casa dormir, sentar no meu sofá e ver televisão, porque não me toca, entendeu? Então, é complicado isso. Eu gostaria que os jornalistas fossem um pouco mais responsáveis. Sim. Eu sei que é difícil ser jornalista, eu sei que ganha pouco, eu sei que não tem condições de trabalho, às vezes, mas entender que o que você escreve influencia a cabeça das pessoas. E, no caso de qualquer coisa ligada a Israel e a judeus, influencia no ódio e no antissemitismo e no preconceito e no racismo contra judeus. Você acha que você escreveu aquilo lá, foi para casa ver o jogo de futebol? Isso aqui entra na cabeça das pessoas que já têm esse preconceito por vários motivos dos últimos 2000 anos. Exato. E aí o cara vai lá e faz uma pichação de uma suástica numa sinagoga. Ou, pior, vai lá e mata alguém. Então, porque acaba legitimando pensamentos que são limitados. E aí a pessoa se sente autorizada a se sentir daquela forma e expressar e ser agressiva, violenta. Se sente empoderada, né? O fulaninho falou aquilo que eu já achava, mas eu estava no armário, eu não podia sair do armário disso. Eu já achava que judeu controla a mídia no mundo. Eu já achava que todo judeu é rico e mau. Eu já achava que os judeus estão controlando sei lá o quê e querem fazer a minha cabeça. Então, eu vou lá fazer alguma coisa contra eles. Entendeu? E é tudo preconceito, é tudo errado. Um jornalista que não tem responsabilidade e escreve alguma coisa que corrobora esse preconceito está ajudando a que haja violência no Brasil. E eu sinto que as pessoas estão vivendo uma polarização que eu acho que é muito descabida, porque quando entra uma polarização muito forte, muito apaixonada, e a gente não pode levar essas coisas com paixão, no sentido profissional também, mas ter sensibilidade, porque existem pessoas de verdade do outro lado da notícia, né? Mas essa polarização, você tem até medo de se posicionar, dependendo. E aí eu queria te perguntar, né? Você como correspondente do IB, se você já passou por alguma situação delicada ou de antissemitismo, de preconceito, porque eu que sou desse tamaninho.
Botei minha cara esse ano para fazer o podcast. Às vezes eu recebo algumas mensagens atravessadas, alguns amigos que ficam repetindo aquele vitriol de Estado genocida. Você está falando de Hamas e a pessoa está falando do Estado genocida de Israel, sendo que eu estou falando de uma coisa, a pessoa está falando de outra coisa, e eu discordo da outra coisa que a pessoa está falando, mas é como se a gente falasse, não conseguisse uma grande torre de Babel. Com certeza, eu já tive na minha carreira, muitos momentos de antissemitismo, desde os mais brandos, entre aspas, de, por exemplo, um editor, uma certa época, num jornal que eu trabalhei, em que eu estava querendo fazer uma matéria específica, naquele momento, sobre alguma coisa relacionada com Israel. Eu nem era jornalista de internacional, mas naquele momento, eu podia fazer uma matéria, eu tinha alguém para entrevistar ou alguma coisa assim. E essa pessoa falou para mim, não, gente, você não pode escrever sobre Israel porque você é judia. E você vai puxar, puxar sua, como é que fala? Sardinha pro seu lado. Vou mandar alguém fazer essa entrevista que não entende nada do assunto. Quer dizer, tem que mandar alguém de paraquedas fazer uma entrevista, porque senão eu, judia, vou ficar puxando o braço. Quer dizer, é me humilhar enquanto jornalista, enquanto uma pessoa que sabe o que está fazendo e que vai escutar e relatar o que está escutando. É preconceito, é antissemitismo, tudo junto numa mesma frase. E eu já presenciei também várias coisas nesse sentido, quando eu já era correspondente em Israel, em que alguma coisa estourou aqui e tal, e o editor, naquele momento, também mandou para cá algum jornalista que fazia política nacional, não entendia, o cara não sabia nem onde ficava Israel no mapa. Eu tive que mostrar no mapa, sem brincadeira, onde fica a faixa de Gaza, onde fica não sei o quê. Quer dizer, então, esse é o jornalismo certo, é você mandar gente que não entende nada do assunto, porque as pessoas que entendem do assunto vão, enviesar. E eu entendo, até que tem alguns jornalistas, sim, que enviesam, é verdade, mas eu acho que conversa com o jornalista, entende o lado que ele está, e aí você toma a decisão, vai enviesar ou não vai enviesar. Mas aí você mandar alguém que não entende nada sobre o assunto, aquele jornalismo paraquedista... Engraçado que o futebol, por exemplo, não fazem isso. Pois é. Então, eu não posso escrever sobre Fla-Flu porque eu torço pro Fluminense. Então, nenhum jornalista que torce por algum time pode jamais cobrir esse time que ele torce. Porque o jornalista, ele não vai aguentar... intrinsecamente ele vai colocar alguma coisa em prol do seu time. Não, você tem que acreditar na habilidade desse jornalista enquanto jornalista, de colocar o seu lado pessoal para fora, de não colocar isso para dentro, entendeu? Então, já esse tipo de coisa, e já também sofri antissemitismo mais clássico, do tipo estourar uma bomba em Jerusalém, que aconteceu em 2002, eu ainda estava em um jornal, estourou uma bomba num ônibus em Jerusalém, matando 30 pessoas, e um jornalista falar, é isso mesmo, tem que matar esses judeus todos, tá? E aí eu ia pro banheiro chorar, tá? Então já teve isso também. É porque é difícil reagir, né? Já teve isso também. Ainda bem que eu reclamei, quer dizer, o editor-chefe viu o que aconteceu e demitiu essa pessoa. Mas, então você tem vários, coisas. Agora, desde do 7 de outubro para cá, o que eu tenho sofrido, na verdade, principalmente no começo, porque depois eu comecei a cuidar muito mais da minha saúde mental e não deixar nada. Eu entro raramente em rede social, eu não quero saber de ler comentário de nada. As coisas todas que eu faço, eu raramente leio os comentários. Eu peço desculpas, inclusive, para quem escreve as coisas, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque se você escreve uma coisa legal, e eu gostaria de ler as coisas legais, e aí, de repente, o comentário seguinte é uma coisa que vai te... vai corroer o seu coração e vai fazer você não conseguir dormir de noite depois de ler aquilo. Então, eu prefiro desconectar. Eu também faço isso. As pessoas até falam, Nelly, você sumiu, você não responde mais. Eu falo, gente, eu não tenho energia. Não, em rede pessoal minha, que eu cuido muito de não deixar qualquer pessoa que eu não conheço entrar, no meu rede social pessoal, eu já tive que tirar muito amigo que começou primeiro sumiu, parou de fazer like nas coisas que eu escrevo, entendeu? E aí sumiu, aí de repente aparece de novo com um comentário, Israel genocida, essas coisas assim. Gente que começa a mandar para mim no direct matérias sobre
fulaninho da extrema-direita israelense falou tal. Aí manda esse link para mim, esperando que eu vou dizer o quê? Que eu vou dizer que eu concordo com o que o cara da extrema-direita falou, eu vou ficar explicando para você por que o cara da extrema-direita é ruim, porque eu sou porta-voz do governo israelense, por que você tem que mandar link para mim do que o cara da extrema-direita falou? O que eu tenho a ver com isso? Eu falo a mesma coisa. Entendeu? Vai você ver o que falaram, porque eu não sou a explicadora nacional, entendeu? Eu também, no começo até para essa pessoa, eu até respondia e falava... não, isso aqui você tem que entender, não sei o que, não sei o que. Obviamente eu não concordo com esse cara, tá, não sei o que, não sei o que. Aí a resposta era sempre assim, eu achei que você concordava com tudo que o Netanyahu faz. Tipo assim, você achava, uma pessoa que me conhece desde a década de 90, você achava que eu não sei o que, tal, você me conhece desde a década de 90, você sabe que eu sou uma jornalista que tem a ambição de ser neutra, que a neutralidade é impossível, tá? Mas que eu tenho a ambição de ser neutra, e você me escreve que você achava que eu concordo com tudo que o governo Netanyahu faz. E, gente, a gente não concorda nem com tudo que a gente faz. E essa pessoa não fala comigo há 20 anos. Quer dizer, como é que você sabe que eu concordo com o Netanyahu? Nem era primeiro-ministro quando você trabalhava comigo, entendeu? Quer dizer, então, qual é esse preconceito de já achar que porque eu sou judia e porque eu moro em Israel, lá, então eu concordo com tudo. É preconceito, é antissemitismo, é a ideia de achar que todos os judeus pensam igual, todos os israelenses pensam igual. Então, obviamente, eu sou a favor que tudo que o governo faz. Agora, é uma pessoa que passou o que o Brasil passou desde 2016. O que o Brasil passou com Bolsonaro versus Lula, que está super polarizado. O que essa pessoa acharia se uma pessoa do exterior mandasse um link de alguma coisa que o Bolsonaro falou, ou o Lula falou, não quero tomar partido aqui, e dissesse assim, eu achei que você concorda com tudo que o governo falou, e você está super polarizado, você é super pró. Você não pode ter uma Lula, conversa com uma pessoa que pensa diferente. E ainda que você concordasse, não pode conversar, não pode trocar ideia. E não é homogêneo. O Brasil não é homogêneo. Nada. Exatamente. Então você tem metade da população é pró, não sei o quê, a outra metade é pró, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então você não pode generalizar todo mundo. Mas quando é Israel e quando é os judeus, todos os judeus são apoiadores de não sei o quê. Todos os israelenses acham isso. Por quê? Isso aí é só preconceito. Isso é antissemitismo. Isso é incapacidade de humanizar um povo ou uma nação que é democrática e entender que tem milhares de pessoas diferentes lá que pensam coisas completamente diferentes entre elas. Em Israel tem judeu alto, magro, gordo, baixo, na prisão e trabalhando. Tem árabe, tem druso, tem circassiano, tem cristão, tem árabe cristão, tem árabe muçulmano, tem trabalhadores estrangeiros, tem judeus etíopes, negros, tem tudo. Então, é um país muito diversificado, um dos mais diversificados, inclusive, eu acho, no Oriente Médio, talvez o mais diversificado do Oriente Médio. Então, você chegar e você falar assim, eu achava que você concordava. Com que base? Com base em quê? Com base em que você acha que eu concordava, entendeu? Quer dizer, então, aos poucos eu fui tirando certas pessoas, porque você tem que cuidar da sua saúde mental. É triste. Eu perdi alguns amigos também, depois que eu comecei a aparecer mais e ver, né, esses comentários. Isso me incomoda muito, né? E jogam na gente uma responsabilidade que não é nossa. Volta e meia eu recebo assim, mas o Estado de Israel não é legítimo. Por quê? E o que eu, Nelly, tenho a ver com isso hoje? Eu não estava nem aqui. O Estado de Israel é mais legítimo do que o Brasil. Porque o Brasil foi criado a partir de uma invasão colonialista e racista com escravidão, e missionária de cristianismo nessa região que hoje é o Brasil. Israel foi criado por uma decisão da ONU. Você quer coisa por uma mais necessidade. Por uma necessidade e uma decisão da ONU. Quer dizer, você quer coisa mais legítima? A maior parte dos países do mundo foram criados por guerras, por violência, por massacres, por genocídios. Como é que a França foi criada, se não com guerras em volta? E a Itália, toda a guerra da criação do Estado italiano, e qualquer país europeu. Aí você chega em Israel, uma decisão da ONU, não é legítimo. Por quê?
E por que é o único país do mundo que não é É legítimo? o único. Sabe que outro país foi criado na ONU, justamente em 1947, juntamente com Israel? O Paquistão. O Paquistão foi criado pela ONU. O Paquistão é ilegítimo também? O Paquistão foi uma divisão entre Índia e Paquistão, porque naquele momento achava-se que duas religiões não podem viver no mesmo país porque vai dar guerra. Então a ONU decidiu que a Índia vai ser budista e o Paquistão vai ser muçulmano. E teve uma imigração e uma expulsão em massa de muçulmanos para o Paquistão. Uma coisa de milhões de pessoas perderam suas casas, perderam seus negócios e tiveram que fazer a pé andar para poder ir para o Paquistão, porque são muçulmanos, e os que estavam lá, que eram não muçulmanos, foram para a Índia. Mas não, o Paquistão está tranquilo. Foi criado pela ONU, uma decisão que deslocou populações inteiras. Mas está tranquilo, ninguém discute aí que o Paquistão não deve ou não deve existir. É só Israel, é o único país do mundo que não é legítimo e que não deve existir. Todos os outros países do mundo foram criados na paz e no amor, e todo mundo com as mãos dadas e cantando, e todo mundo feliz da vida. Se fosse assim, não tinha guerra, né? Só Israel foi criado de maneira ilegítima. Foi o único país, junto com o Paquistão, criado pela ONU, em 1947. Não sei como pode ser mais ilegítimo do que isso. Contra fatos não há argumentos, né? Mas aparentemente tem opiniões, né? Mas tem gente que não deixa os fatos mudarem suas ideias, né? Cara, isso é muito doido, né? Porque eu acho que é muito um fenômeno atual. Eu não sei se as pessoas já pensavam isso, mas esse fenômeno atual das redes sociais, eu acho que impede um pouco as pessoas, por mais que você tenha um acesso fácil, impede que as pessoas tenham o conhecimento suficiente, exato, para ir buscar. Porque você tem que ter uma curadoria quando você está numa biblioteca Perfeito. como essa, que é a internet, que é a biblioteca de tudo do mundo. Você tem que entender, eu me lembro, o dia que eu falei assim, caramba, a situação vai ficar ruim na imprensa mundial e na comunicação como um todo. Foi o dia que eu recebi um pedido, acho que foi 2001, uma coisa assim, quando tinha uns portais, lembra? Portal Estadão, portal Globo.com, que era o começo, né, do que a gente tem hoje em dia de sites, etc. E eu recebi uma comunicação, eu acho que era o UOL, ou uma coisa assim, falando assim, monte sua homepage. Você quer... clique aqui os assuntos que você quer na sua homepage. Se você quiser só cultura, só haverá cultura na sua homepage. Se você quiser só esporte, só tem esporte. Eu falei, como assim? Isso acaba com o povo. O fato de que você não tem assuntos em comum que todo mundo lê, que todo mundo sabe. Mesmo que eu não goste de esporte, não é a coisa que eu mais gosto, eu gosto de ir no jornal, dar uma puladinha no esporte e ver quem ganhou ontem. Eu não quero que na minha homepage não tenha nenhum esporte, porque eu não vou poder conversar com um cara que trabalha comigo, que vai ler só esporte e não vai ler o que eu gosto. O Flamengo, A gente vai se encontrar para tomar um cafezinho e não vai ter papo, porque ele vai ter lido uma coisa e eu vou ter lido outra. A gente não vai ter lido nada em comum. Entendeu? E que é o que acontece hoje. Hoje as pessoas estão nas suas bolhas, lendo só o que elas escolheram ler, ou que os algoritmos escolheram para elas, e não há mais papo entre elas, porque não há nada em comum que as una. Isso é o começo do fim de um povo. Isso é o começo do fim da unidade de um grupo que se considera um povo. Entendeu? E eu acho que a gente está colhendo os frutos disso agora, com essa polarização, não só no Brasil, como no mundo todo. Não faz o menor sentido. A gente sempre teve divergências políticas aqui no Brasil, mas pessoas pararam de falar com os pais, famílias não se encontram mais por causa de político. Sim. E assim, não tem, para mim não tem isso. Isso vai completamente contra os meus valores. Pois é, porque quando você pensa que é uma cultura, né? O que é um grupo de pessoas que se consideram irmãos numa nação. É um grupo de pessoas que fala a mesma língua, que tem as mesmas leis, que usa a mesma moeda. Ok, perfeito. Mas também é um grupo de pessoas que tem alguma coisa em comum culturalmente. Sim. Entendeu? Por isso que novela sempre foi importante no Brasil. Porque, tudo bem, hoje em dia não é a maioria das pessoas que vê novela, mas a novela está no ar, aí você tem uma discussãozinha. E antigamente, quando não tinha internet, todo mundo via a novela, não sei o quê. Então, você tinha todo um clima do que estava acontecendo na novela, ou em alguma outra coisa que está passando na televisão, ou a Copa do Mundo, o Oscar, ou as Olimpíadas, que era uma coisa que mobilizava
a massa, ou mobilizava as pessoas e que elas podiam conversar sobre aquilo. Você viu ontem o que aconteceu? Você viu ontem que fulaninho perdeu? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, para você fazer isso, você tem que ir na tua bolha para falar com outras 3 pessoas que viram aquilo. Eu não quero conversar com quem pensa igual a mim. Exatamente, quer dizer, você quer, na verdade, saber de tudo. Eu sempre quis saber de tudo que está acontecendo, e não só aquilo lá, que eu vou ser obcecada. Me lembra espectro autista, que você fica obcecado só por aquilo lá e todo o resto não te interessa. É o que está acontecendo no mundo, que as pessoas não têm mais aquele escopo de acontecimentos que elas podem conversar e uma está entendendo o que a outra está falando. Entendeu? Não tem mais. Quer dizer, você tem os seriados que algumas pessoas viram, os outros viram a outros, os outros viram isso aqui, e aí vão se formando grupinhos. E aí o que acontece é que isso aí mina a coesão nacional. Não estou dizendo que todo mundo tem que só ver novela, não é isso. Mas eu acho que deveria haver, sim, uma comunicação mais abrangente para todos, para tentar diminuir um pouco essa ideia de bolhas, ou essa ideia de você estar só na sua tribo, fulaninho está só naquela tribo, e aí vocês não têm mais uma coesão, vocês não têm mais o que falar, e não estou falando nem de política, que você concorda. Não, é geral, é geral. É geral. Eu quero saber, sim, quem ganhou ontem no jogo. Eu nem sei, também não quero saber todos os detalhes, não sei o nome do jogador, mas eu quero saber. Outro dia eu fui com a minha família aqui no Rio, a gente foi lá no Museu do Flamengo. Eu não sou flamenguista, nem sou flamenguista, mas eu fui lá no Museu do Flamengo, que meu sobrinho e eu fiquei emocionada. Porque eu fiquei emocionada em ver as pessoas emocionadas com o futebol, emocionadas com o Flamengo. Os vídeos que tem lá, todas as pessoas... Esses fenômenos de massa e fenômenos de pessoas emocionadas com uma coisa específica, que nesse caso é o esporte, me emociona. Se eu fosse uma pessoa que ficasse só na bolha do Fluminense, e eu nem sou Fluminense... assim, muito... Você está usando de exemplo. De exemplo, porque quando eu era criança, meu irmão mandou ser Fluminense, eu fui. Então, se eu falasse assim, não, eu só quero saber de Fluminense, não quero saber de nada, ou então não quero saber de futebol, nunca nada. Eu vou estar longe, eu não vou ser parte dessa emoção de um grupo de pessoas emocionadas em relação ao esporte ou à cultura. Eu gosto que todo mundo esteja sabendo de futebol, eu gosto que todo mundo esteja sabendo do Oscar que o Brasil ganhou. Eu gosto que haja uma conversa entre as pessoas. Ainda que você não goste, por exemplo, eu não gostei muito. Eu gostei, mas eu não achei espetacular, assim. Ainda Estou Aqui. Eu acho que gostei das atuações, mas acho como filme uma coisa muito... que já foi feito no Brasil, viu, mas eu vi. Mas você viu, então você está na conversa. Você está na conversa. E está na torcida, claro. Mas está na conversa. Se você não está na conversa, você não faz parte daquele povo, entendeu? Exato. Então, o que acontece hoje é isso. Você tem as narrativas. No caso de conflitos israelenses e palestinos, é isso. O cara que está na narrativa de palestinos não quer nem saber o que como os é israelenses que é? Não quer. E vice-versa. Não vou dizer também que não. Quem é pró-Israel... você tem várias maneiras de ser pró-Israel, né? Mas um cara que é só pró-Israel não quer nem ouvir o que os palestinos falam, também está errado, né? Quer dizer, novamente, quanto mais você sabe de um assunto, mais você vê a nuance que tem e mais chance você tem de conversar com o outro lado. Se você sabe muito pouco, só escuta aquela mesma coisa, só repete como um papagaio aquela mesma narrativa, você não tem nenhuma chance de resolver aquela discussão. Não tem. E você estava em Israel, né? Em outubro de 23. Como é que foi para você? Porque foi um Yom Tov, mas eu suponho que você estava antenada. Olha, eu não sou religiosa, então eu não eu também estava... O fato de que era... né? Eu sou absolutamente secular, o meu judaísmo é um judaísmo mais amplo, inclusive... essa discussão do que é o judaísmo, do que não é o judaísmo, eu não considero, eu acho que muita gente, em Israel principalmente, não considera o judaísmo uma religião. É um povo, é uma nação. Inclusive, o judaísmo em Israel é considerado uma nacionalidade. Qual é a sua nacionalidade? Judeu. Que nem Brasil, povo brasileiro, povo judeu, entendeu? Então, eu me enquadro dentro do judaísmo, não na parte religiosa, não sou nem um pouco religiosa, mas me enquadro em todo o resto, na cultura, na tradição, na música, na língua, tá? Então, eu estava lá, estava dormindo, era sábado de manhã, e tocou uma sirene uma alerta de bomba, que a gente está acostumado, né? Na minha casa tem um quarto antibomba, né? Horrível que é uma isso, coisa, né? A gente uma tá coisa que acostumado. brasileiro não faz a menor ideia do que é tocar uma sirene e você achar que vai cair uma bomba na tua cabeça.
é uma coisa doida. Toda a sua segurança enquanto pessoa acaba. Naquele momento, você é a pessoa mais insegura, porque você não sabe de onde vai vir aquilo que pode cair na sua cabeça ou na cabeça de alguém que você ama. Então, e você não se acostuma. Não se acostuma. Não é uma coisa tipo assim, na terceira sirene você já está levando de letra. Não. Qualquer sirene, e eu tenho trauma de sirene. Tipo, outro dia, aqui, ou em São Paulo, eu estava em São Paulo, não interessa. Eu estava aqui no Brasil, e aí eu ouvi uma motocicleta fazendo... E é o comecinho do barulho da sirene. Por um segundo eu falei sirene. Aí eu lembrei, não, estou no Brasil, não é sirene, entendeu? Não é alerta antibomba. Porque parecia, né, o alerta antibomba. Então, esse som já me faz pular, né? Ou a sensação de que o som vai começar me faz pular. Então, começou a tocar a sirene, eu imediatamente saí correndo. Era 7h30 da manhã no meu caso, quer dizer, tudo começou às 6h30 da manhã, mas na minha cidade, que fica mais distante da faixa de Gaza, a primeira sirene foi só 7h30 da manhã. Então, 7h30 da manhã, eu fui para o quarto protegido, né, esse bunker caseiro que é o quarto da minha irmã, entrei lá dentro, deixei ela dormindo, porque eu achei que era uma coisa meio... como já tem muitas vezes, desde que o Hamas tomou o poder, em 2007, você tem essas sirenes que eles ficam jogando foguetes aleatórios contra Israel na esperança de matar alguém, né? E em geral, como Israel desenvolveu o domo de ferro, desenvolveu sistemas antiaéreos, então 99% das vezes não cai em cima de alguém, não mata alguém, porque tem um sistema de defesa antiaéreo que foi desenvolvido com muito dinheiro e muita tecnologia, e eu pago muito imposto para isso, porque os israelenses querem proteger seus cidadãos. Então, desenvolveram sistemas antiaéreos. Então, eu achei que era isso, achei que eu ia entrar lá, que daqui a pouco eu ia ver nas notícias que o sistema antiaéreo, né, o domo de ferro, interceptou o foguete ou a bomba no ar, e tudo bem. E eu vou checar se caiu algum estilhaço em algum lugar, se alguém se machucou. Tudo bem, e vou continuar meu sábado. Só que não. Só que começou a ter um alerta atrás do outro, uma sirene atrás da outra, e eu comecei... E sem informação específica do que estava acontecendo. No começo estavam todos sem saber o que estava acontecendo, e já tinha começado na fronteira com a faixa de Gaza, né, nos kibbutzim, moshavim e comunidades na fronteira com a faixa de Gaza, tinha começado às 6h29 da manhã. Mas estava tudo... E era um sábado, era um feriado religioso, Simchat Torah, e era um sábado, e você pode imaginar, era plantão nas redações de jornal, às 6h30 da manhã. Não tinha muita gente. Não tinha gente cobrindo, sabendo. Não tinha gente lá em loco, né? Mas estava todo mundo ouvindo as sirenes, todos os jornalistas e todas as pessoas de comunicação. E aí as pessoas entravam de casa, os jornalistas entravam de casa, nas rádios, principalmente. A televisão ainda não tinha entrado. A televisão começou a fazer ao vivo, demorou mais 1 ou 2 horas, porque tem que chegar à televisão, montar o equipamento. E as rádios foram um pouco mais rápidas, né? E sites, né? Também, né? Porque você só está escrevendo, você precisa de menos equipamento. Então, de repente, a gente começa a escutar e todos os jornalistas falando, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, eu vou ligar para alguém, vou ligar para Ciclano. E aí, o que aconteceu? Quando começou a aparecer o que estava realmente acontecendo? Lá para umas 10h30 da manhã, 9h30, 10h30 da manhã, começaram a entrevistar pessoas que estavam dentro dos bunkers caseiros na fronteira com Gaza. Famílias inteiras, mulheres com crianças, e a mulher falando, eu estou ouvindo barulho, os caras estão tentando entrar aqui na minha casa, estão tentando entrar aqui no meu mamado, que é o bunker caseiro. Tem gente com machado tentando entrar no meu bunker caseiro. E eu não sei o que vai acontecer, eu estou ouvindo muito barulho de bomba aqui do lado e eu vou entrar... Nunca na vida tinha acontecido de ter uma invasão terrestre a Israel e pessoas tentando entrar nesses bunkers, porque os bunkers foram criados para evitar bombas, não para evitar terroristas da infantaria do Hamas, mas sim para evitar bombas. Então você entra no bunker, você fecha a porta, você sabe que é tudo de concreto. Se vier uma bomba, você está protegido, ou praticamente protegido. Mas não foram criados para evitar que um terrorista entrasse. Tanto que as portas não tinham trava. A porta tinha trava para ela travar, para se cair uma bomba, aquilo ficar. E a casa toda destruída, mas aquilo fica. Mas não tinha a chave para trancar. Porque não foi feito para evitar a invasão terrestre.
Então, os caras conseguiam entrar nesses bunkers, então, que não foram criados para isso, né? E aí eu ouvi uma dessas entrevistas ao vivo, você está ouvindo uma entrevista ao vivo, e aí você escuta uma mãe falando, uma mulher falando, chorando, entraram aqui e mataram meu marido na minha frente. É tipo assim, como assim? Você está lá no seu kibutz, entra alguém e mata o marido na tua frente? Nunca aconteceu isso em Israel. Nunca houve uma invasão terrestre. E aí foi quando as pessoas começaram a ficar chocadas, a entender que alguma coisa diferente estava acontecendo. E a primeira imagem que apareceu foi mais ou menos nessa hora, 9h30, 10h30 da manhã, de uma van branca com terroristas do Hamas, vestidos todos de preto, com balaclava, aquela coisa. Aquela roupinha deles. Aquela roupinha deles com espingardas, né, e armados, circulando por Sderot, que fica a 1 quilômetro da faixa de Gaza. E as pessoas assim, o que é essa van branca? Quem são essas pessoas? É do exército? É da polícia? Quem são? Não, são terroristas do Hamas. Aí um jornalista falou, não, essa é uma van que entrou da faixa de Gaza para Israel com terroristas do Hamas em cima. E como essa, tem várias. E as pessoas falaram, aí foi que o caos... toma-se um pânico, né? Foi porque um choque de realidade. Você perde um pouco até da confiança, porque todo mundo fala da segurança em Israel. Você perde um pouco da confiança, porque se conseguiu passar isso, exatamente, o que mais pode vir a passar? Ninguém podia imaginar com todo o aparato de segurança que Israel tem, com toda a inteligência militar, que uma coisa dessa pudesse acontecer. Tanto que, por isso que é importante que haja uma CPI, para tentar entender como que aconteceu isso. Como que houve essa invasão terrestre num lugar super seguro, teoricamente, que tem um exército na fronteira? Como aconteceu? O exército só conseguiu chegar lá e começar a lutar contra os terroristas horas depois, lá para as 3 da tarde. Quer dizer, então, entre 6h30 da manhã e 3 da tarde, Israel foi invadido por 6.000 terroristas matando quem vinha na frente. Qual é a tese do furo? Qual foi o furo? O furo foi o seguinte, foi confiança demais. A tese é o seguinte, eles não vão fazer isso, porque eles sabem que a gente vai entrar lá e contra-atacar. Eles não têm essa coragem de fazer isso. Esse pessoal da faixa de Gaza, isso é tudo café com leite, entendeu? Eles não sabem fazer nada. Uma visão, que a gente chama em Israel de concepcia, um conceito, uma visão de que ninguém vai se meter com a gente. Eles não vão ter coragem de fazer isso. E a inteligência do exército sabia que eles tinham feito alguns testes e que eles tinham, na verdade, uma programação do que realmente aconteceu, escrita, que eles tinham feito até... Olha só, eles tinham feito um seriado de televisão mostrando uma invasão a Israel no ano anterior. Igualzinho o que aconteceu. Quer dizer, eles já tinham esse plano. Só que no exército, nós somos bons, eles não vão ter essa coragem de fazer isso. Cara, eu nunca ouvi essa informação que você me passou agora, eu tô chocada. É chocante. E aí, o que aconteceu? Como era um sábado de manhã e era um feriado... Perfeito. Não vai acontecer nada hoje, entendeu? E é ridículo, porque 7 de outubro... Sempre acontece. Sempre acontece. E aconteceu quase exatamente no mesmo dia, 50 anos depois da Guerra do Yom Kippur, que foi no Yom Kippur, no dia 6 de outubro. Num feriado de Yom Kippur. Quer dizer, pelo contrário, você não deveria ter dado folga pro senhor, porque foi assim, posso tirar folga porque minha família vai comemorar o feriado, não sei o quê. Tira folga. E estava acontecendo algumas hostilidades também na Cisjordânia, que aí o exército resolveu priorizar e mandar um montão de tanque para lá, e aí ficou vazio na fronteira. Entendeu? Ficou vazio na fronteira. Mas então foi, na verdade, um otimismo deliberado, demais, né? Achando que eles não iriam fazer isso. E também estava tendo uma divisão política em Israel, verdade, desde o começo de 2023, com um novo governo e uma tentativa de golpe judicial que esse governo está dando. Então, começou a haver manifestações nas ruas contra o governo. Alguns dizem que isso enfraqueceu um pouco Israel aos olhos do Hamas, que eles viram agora é o momento de atacar. Eu não sei, eu acho que não... Talvez tenha sido uma grande combinação de autoconfiança demais. Autoconfiança demais. E uma fragilidade política. Exatamente. Num Yom Tov, as pessoas vão estar desarmadas. Tudo ao mesmo tempo. Aquele perfect storm.
Foi Perfect Storm, Entendi. entendeu? Que a gente tem que estudar justamente para entender. Agora, é claro que surgem as teorias conspiratórias mais cabulosas né? De que, não, Israel fez de propósito, foi Israel que fez, ou Israel que mandou o Hamas fazer, aquelas coisas assim absurdas, porque quando uma coisa parece que não foi tem Netanyahu explicação... que fez porque não quer sair do poder. Quando uma que coisa não quer ser acontece e julgado. não tem maior explicação, e você fala, cara, como aconteceu isso? Só que o mundo e a história da civilização humana tem muitas dessas histórias. Quem podia imaginar que no dia 25 de dezembro de 2004 ia ter aquele tsunami na Ásia? E ninguém estava preparado para isso, um lugar que tem sempre terremoto, que tem sempre tsunami. Ninguém estava preparado para o tsunami do dia 24 de dezembro? 11 de setembro. 11 de setembro. Quer dizer, infelizmente, há coisas que nos surpreendem. Porque senão... tudo ficava igual, nada de novo aconteceria. Sim. Né? Mas não é verdade. Quer dizer, na verdade, os terroristas, assim como a gente sabe aqui no Brasil também, os bandidos, os milicianos, estão quase sempre um pouco à frente, né? De quem está tentando nos proteger, porque eles ficam tentando encontrar as brechas no sistema para conseguir atacar, entendeu? Então, nesse caso, eles conseguiram. Eles tinham um líder que era um gênio do mal, né? Que era o Yahya Sinwar, que estava planejando isso há anos, desde que ele foi libertado como em troca do Gilad Shalit em 2011, ele planejava isso, ele planejava esse ataque com o objetivo de, com esse ataque, surpresa, ele fazer com que todo o resto do mundo árabe muçulmano em volta seguisse seus passos e atacasse Israel para acabar com Israel em um dia só. Esse era o objetivo dele. Só que ele não contou com o fato de que os árabes israelenses, 20% da população, 21% da população, não se uniu a eles, aos palestinos de Gaza, não imediatamente saíram de suas casas com arma matando seus vizinhos judeus, não aconteceu. O único que entrou realmente naquele momento foi o Hezbollah, né, um grupo terrorista do sul do Líbano, que realmente começou a atacar Israel também. Mas você não viu uma invasão do Egito, invasão da Jordânia, invasão da Síria em Israel, porque era isso que o Yahya Sinwar, na fantasia dele, achou que ia acontecer. Se ele fizesse coisa surpresa, ele ia incitar o resto do mundo a... Opa, agora é a hora de acabar com Israel. Só que não aconteceu. Até porque politicamente ia ficar muito mal para os outros países que estão tentando se abrir justamente para o Ocidente. Quer dizer, você... não estou nem falando que é por Israel. Sem dúvida. Ele não teve... O planejamento dele foi absolutamente falho. Quer dizer, ele não conseguiu ler o mapa internacional, o mapa geopolítico naquele momento. Ele só foi com aquela... Ele era um cara absolutamente fanático, jihadista, fundamentalista, do mais fanático que você pode imaginar. Bin Laden. Ele era o Bin Laden de Gaza, né? Que a visão dele era uma visão fundamentalista religiosa de ler o mundo como se a gente estivesse ainda na época dos cruzados, entendeu? Ele tinha a mente dele, quer dizer, as ideias dele têm que ser estudadas para se entender o que é fanatismo religioso, entendeu? Então, ele fez isso. Agora, pessoalmente, o 7 de outubro foi o pior dia da minha vida, porque no momento em que começaram a sair essas informações todas, eu comecei a tremer. Eu fui fechar todas as trancas da minha casa e eu estava em Petah Tikva, não longe Mas de... Mas vai saber, né? Vai saber se não entrou gente da Cisjordânia, se não entrou gente daqui, se não entrou gente dali. Saber. E eu, pela primeira vez na minha vida, tomei calmante. Eu nunca tinha tomado calmante na vida. Eu pedi para minha médica no dia seguinte, pelo amor de Deus, de calmante, para tomar calmante, para conseguir dormir. Entendeu? Então, foi o pior dia da minha vida, a pior semana da minha vida, o pior ano da minha vida. E eu acho que todos os israelenses vão dizer a mesma coisa em relação a eles. E como foi para você noticiar isso para cá? No começo, nos primeiros dias, o IBI pediu para eu entrar ao vivo na Globo News e Voltando às origens, né? CBN. Pois é. E eu entrei nos 2 ou 3 primeiros dias. Só que eu estava tão abalada emocionalmente, Imagina. porque... para mim, a grande mudança foi o seguinte: esse dia foi um dia de ruptura, em muitos aspectos. Pessoalmente, a ruptura, para mim, foi pela primeira vez na minha vida, eu não consegui separar a Daniela jornalista da Daniela pessoa. Eu não consegui. E aí eu falei para o IBI, eu não tenho condição de continuar. Porque eu não consigo fazer essa separação, eu estou muito nervosa, eu sou uma civil aqui, eu não estou conseguindo agora trabalhar... com distanciamento emocional.
E eu tô com muito, não só nervosa, como tô com medo do que está acontecendo. Eu não tenho, novamente, saúde mental para entrar ao vivo em rádios e televisões. Porque para você entrar ao vivo em rádios e televisões, você tem que ficar... os caras te chamam, aí você fica meia hora esperando, e aí não sei o quê, aí entra, não sei o quê. É mais ou menos 3 horas da sua vida para você fazer uma entrada de 5 minutos, tá? Ou menos, 3 minutos. E 3 por dia, você passou o dia inteiro. E só falando disso. Só falando disso. E você tem que estar o tempo todo se atualizando. Porque você vai entrar daqui a 2 horas, você tem que, essas 2 horas, ler tudo o que está acontecendo. E qual é a capacidade que alguém tem de ler tudo o que está acontecendo e não ficar absolutamente abalado? Entendeu? Então, eu tiro o chapéu para os jornalistas que conseguiram fazer esse trabalho de lá, que estavam lá, nesse dia terrível. E que conseguiram fazer o trabalho. Eu não consegui, foi a primeira vez na minha vida que eu não consegui. E eu já cobri guerra, cobri a retirada de Gaza, cobri a guerra do Líbano, cobri a segunda intifada com gente explodindo, entendeu? Eu sempre consegui me manter calma ou me manter distante, fazer distanciamento. E dessa vez eu não consegui. E eu acho que foi o dia que eu falei, não tenho mais condição de ser uma correspondente como eu era antes. E aí eu optei por realmente trabalhar só com o IB e fazer os vídeos que eu faço às sextas-feiras e que eu não estou interagindo com pessoas fazendo perguntas absurdas e que sejam... Eu realmente... Aí eu optei por ficar um pouco isolada, tipo, fazer os vídeos que eu não estou interagindo, escrever textos. É claro que eu estou interagindo com todo mundo lá, estou interagindo com um monte de gente. Mas não é diretamente. Mas não é diretamente com a grande imprensa ou com um grande público, porque eu entendi que eu não tinha... No começo eu não tive essa capacidade de distanciamento emocional. E depois eu também comecei a ficar tão irritada com tudo isso que a gente está conversando antes, que a gente conversou antes, que eu também falei, olha, eu preciso guardar a minha saúde mental para poder fazer o que eu posso dar de melhor. Poder ajudar a passar as informações de uma maneira que não seja histriônica ou nervosa demais, entendeu? Então, foi uma mudança total do meu perfil de jornalista, inclusive, porque eu sou aquela pessoa que estoura uma bomba, sai correndo em direção para ver o que aconteceu, entendeu? Quer dizer, dessa vez não foi, dessa vez eu não consegui fazer o distanciamento emocional. E olhando hoje, né, a gente está em 2020, já ia falar 2026, olha só. A gente está quase, né, mas olhando hoje para trás, como é que você enxerga que está a questão política em Israel? Já encontrou um certo equilíbrio? Fala-se em eleições, conseguem agora já focar em outros aspectos? Pois é. Agora que a guerra acabou, não sei se vai recomeçar e tudo, eu espero que não, espero que realmente tenha acabado, né? Eles estão encarando lá como, sim, acabou a guerra, mas a gente está vendo que está tendo ainda muitos problemas no norte, também em Gaza, o Hamas continua, quer dizer... Nunca, nada... Outra coisa do 7 de outubro de 2023 é que nada me surpreende mais, né? Quer dizer, então, eu não ficaria surpresa se recomeçasse a guerra, entendeu? Ou no Líbano, ou em Gaza, ou outro lugar. Tudo é possível. Tudo é possível, exatamente. Então, tudo bem, acabou a guerra nesse momento, mas ainda há uma certa ansiedade sobre se isso vai continuar, o que vai acontecer. Então, sim, há um espaço para discutir futuro político em Israel, mas ainda um pouco... Né, não está todo mundo respirando aliviado totalmente. Mas, sim, realmente há um espaço mental para se pensar. Agora, esse governo de agora, ele termina em novembro de 2026. Quer dizer, ele só tem mais um ano. Já teve 3 anos desse governo, o próximo é o 4º ano. É parlamentarismo, existe... o parlamentarismo israelense ele é um híbrido, porque você tem mandatos de 4 anos, que você tem que ter novas eleições. Não é que nem um parlamentarismo, acho que na Inglaterra tal, e tudo que você pode... que talvez não tenha a necessidade de você ter eleições em ciclo, né, que você pode adiar ad eternum. Em Israel também você pode ter eleições antes dos 4 anos. Né? Porque tanto que aconteceu, Tanto que aconteceu 5 em 3 anos. Mas você tem um deadline para um governo de 4 anos. Então, ele tem que, ano que vem, passar por novas eleições. Quer dizer, Israel vai passar, pelo menos em novembro de 2026, vai ter eleições. Quer dizer que é o ano inteiro eleitoral.
né? E o clima é que já começou o ano eleitoral, até porque a gente está em novembro, realmente falta um ano, né? Agora, se vai ter eleição antes de novembro, não sei. É possível que o Netanyahu decida convocar novas eleições, porque ele decidiu, porque ele acha que é melhor ele ir para a urna agora. Ou pode ser que os partidos que o apoiam na coalizão de governo decidam sair do governo por não concordar com alguma coisa do Netanyahu, e aí derruba o governo porque o governo fica em minoria, e aí são convocadas imediatamente novas eleições. Quer dizer, existem vários cenários que é possível que haja novas eleições antes de novembro de 2026. Mas a gente sabe que em 2026 vai ter eleições. Qual é o cenário? O que você acha que o povo lá tá... Não que isso faça muita diferença, porque foi o que você falou, né? Em 5 anos a gente teve 3 eleições. Não, em 3 anos em foi 3 5. anos, 5. Isso. Pior ainda. Pior ainda. Mas como é que você acha que tá a temperatura do povo, né? E também é legal explicar para quem tá assistindo a gente não conhece muito bem a estrutura, né? A gente estava conversando sobre isso, acho que foi ontem. Como é que funciona a estrutura, né, da política israelense, né, das eleições e tudo mais, porque é meio complicado. Não basta ir lá na urna votar. É complicado, assim como as eleições dos Estados Unidos, né? Que a gente Sim, nunca entende doideira. nada. De 4 em 4 anos a gente fica, como é que é isso mesmo? Então, em Israel você tem parlamentarismo, e ele é um parlamentarismo partidário, ele é por partido. Você não vota numa pessoa para ser primeiro-ministro. Não está na urna, vote em Benjamin Netanyahu ou fulano de tal. Não aparece o nome de ninguém. Aparece o nome de partidos. Mas você sabe quem está pois é, cada partido faz ou primaries, né? Tipo nos Estados Unidos. Tipo nos Estados Unidos, ou primaries, ou algum outro tipo de eleição para escolher a lista das pessoas que vão naquele partido. Todo mundo escolhe 120 pessoas, que é o máximo de cadeiras. O parlamento tem 120. E aí escolhe... às vezes não chega a 120, porque você sabe que você não vai conseguir 120 cadeiras no parlamento, né? Mas você escolhe, sei lá, 50 pessoas, né? Que você sabe que se você conseguir 30 cadeiras, as 30 primeiras entram no parlamento. A 31 não entra no parlamento, vai continuar com a sua vida normal, né? Outro partido conseguiu 3 cadeiras, então só são os 3 primeiros da lista que vão entrar. Então, são listas que são acordadas anteriormente, né, através de primaries ou algum outro tipo de decisão de cada partido. Então, quando você vota no partido, você já sabe a lista, você viu a lista. E você sabe que o primeiro da lista, se é o partido que foi mais votado e conseguiu formar a coalizão, liderando a coalizão, aquele lá é o primeiro-ministro. Entendi. Agora, pode não ser também. Não é obrigatório. É tradição que seja, tá? Mas, por exemplo... quando teve aquela eleição de 2020 para 2021 que partidos da oposição ganharam, tanto que você teve 6 meses do Bennett, do Bennett, o partido do Lapid tinha muito mais gente do que o partido do Bennett, que tinha só 7 pessoas. E o Lapid falou, não, Bennett, você pode ser primeiro-ministro antes. Quer dizer, o cara era o primeiro da lista, mas não era a lista que tinha mais partidos, mais cadeiras, era um partido de nicho, era um partido pequeno, 7 cadeiras só, e o cara, que é o líder do partido, com 7 cadeiras, foi primeiro-ministro. Quer dizer, então você tem muitos acordos internos. Muitos acordos internos. Quer dizer, acho que no Brasil, se pensar um pouco no Congresso e nas decisões do Congresso, que você se junta numa coalizão para aprovar aquela lei, aí aí não sei o quê, aí tem o centrão que aprova ali, entendeu? É mais ou menos por aí. Você tem coalizões que são feitas. Agora, para um governo existir, ele precisa ter uma coalizão de um monte de partidos, não interessa quantos, que tenha no mínimo 61 cadeiras, porque são 120. Então, você tem que ter 51%. A metade mais uma. Exatamente. Então, você tem que ter 61 cadeiras. Aí você, sei lá, o partido do Netanyahu conseguiu 30, que é um super bom número, tipo 25% da população votou, que é basicamente isso que o Netanyahu teve nas últimas eleições. Quer dizer, o Netanyahu o Likud do Netanyahu tem um núcleo duro de 30 cadeiras, de 25%, ok? Então, ele conseguiu 30 cadeiras. Foi o partido mais votado, mas também não conseguiu maioria. Conseguiu só 30 das 120. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir atrás de mais 21 cadeiras, não, para chegar a 60, 31 cadeiras, matemática passou longe. De 31 cadeiras, ele tem que conseguir partidos que cheguem a 31 cadeiras no mínimo,
para ele conseguir um governo viável. Porque aí qualquer lei que seja aprovada tem maioria. Em Israel, o parlamentarismo é um parlamentarismo que executivo e legislativo se confundem um pouco. Porque o primeiro-ministro ele está no legislativo, que é o Knesset, que é o parlamento, mas ele também é o executivo. Então, é uma coisa, é uma democracia parlamentar bem única nesse sentido. Então, e só tem uma casa. Você não tem Senado e Congresso. Você tem só o Knesset com 120 cadeiras, que inclusive muita gente pensa que é preciso fazer uma reforma que é muito poucos representantes, 120 só, para fazer tudo, legislar e ser ministro, porque, em geral, os membros da coalizão também são os ministros. Não é necessário, você pode também pegar um ministro que está fora do parlamento. Mas, em geral, é isso. Você pega, sei lá, aí tem o Likud do Netanyahu, que ganhou 30 cadeiras. Conseguiu mais 4 partidos para ter mais de 61. Aí ele dá o ministério tal para o líder do partido tal, o ministério tal para o líder do partido tal. Quer dizer, então tem todas essas negociações internas. Mas é muito complicado, até para os próprios israelenses. Ficam o tempo todo vendo, fazendo aquela pesquisa de opinião, que tem aquela pizzinha, né? A pizza, assim, esse partido conseguiu 25. Quantos partidos ele precisa para conseguir maioria? E se ele fizer coalizão com não sei o quê, aí consegue... Aí tem, assim, aqueles infográficos, né? De vários cenários, né? Do que pode acontecer nas eleições. Então, hoje em dia, o cenário é o que o Netanyahu vai conseguir algo em torno de 24, 25 cadeiras. Quer dizer, ele perdeu das 32, eu acho que ele tinha 32 nas eleições anteriores, ele caiu, o Likud, o partido do Netanyahu, caiu para 24, 25 cadeiras. Isso hoje, né? Tudo pode mudar. E ele não consegue fazer coalizão para ter o próximo governo. O Netanyahu não consegue chegar a 61 cadeiras. Se for hoje as eleições, o Netanyahu não consegue. Que os partidos que fariam coalizão com ele não chegam a esses... não somam as 61 cadeiras. E é exatamente por isso que talvez o Netanyahu não convoque eleições antecipadas. Porque ele sabe, ele vive de pesquisa eleitoral, ele sabe que se as eleições forem hoje, ele não consegue formar o próximo governo. Agora, ele vai tentar fazer de tudo. Ele vai se dedicar o próximo ano a reconquistar votos perdidos, principalmente de gente mais à direita, para que ele consiga chegar a esse número de 61, esse número mágico de 61 cadeiras. Se ele não conseguir, vai ter eleições, ele não vai ser o próximo primeiro-ministro. Quer dizer, ele vai concorrer, o Likud provavelmente vai ser um partido com muitos votos, mas não vai conseguir formar o próximo governo. Agora, se você perguntar para mim em quem eu aposto, eu diria que eu não tenho como... Eu não apostaria em ninguém hoje. Falta um ano ainda. Não apostaria em ninguém Ninguém hoje. vai te cobrar isso. Daqui a um ano a gente pode conversar. O que eu posso dizer é que é possível que o Netanyahu seja reeleito novamente. É possível, porque ele é um mágico da política. Ele é um dos políticos mais hábeis que tem hoje na face da Terra, e ele sabe manipular os eleitores muito bem, e ele vai tirar algum coelho da cartola 2 dias antes da eleição, que vai fazer um montão de gente votar nele ou em partidos que aliados a ele, e ele pode ganhar as eleições. É possível. Tudo é possível lá em Israel, né? Tudo é possível. Uau! É porque está tendo também toda a questão das investigações sobre ele. Sim. Não só o fato de que, no 7 de outubro de 2023, ele era o primeiro-ministro, e a tradição em Israel é que toda vez que teve uma guerra ou alguma coisa assim traumática, o primeiro-ministro se responsabiliza e fala, olha, foi no meu plantão que aconteceu, eu me responsabilizo, vamos, novas eleições. Netanyahu não. Netanyahu conseguiu demitir ou fazer com que renunciasse toda a cúpula militar e política, menos ele. Então, ninguém está mais no poder, quem estava na cúpula política e militar no 7 de outubro de 2023. O único que sobra é ele mesmo. E ele é contra uma CPI, porque ele sabe que a CPI vai apontar que o grande responsável é o primeiro-ministro. Quem mais, né? Aconteceu no mandato dele. Então, ele está tentando evitar isso. Fora isso, ele tem 3 casos de corrupção que ele está sendo julgado,
que é uma complicação enorme, e que ele, obviamente, usa politicamente. Ele diz que caça às bruxas, que estão tentando derrubar ele através de ações jurídicas, mas, obviamente, ele foi indiciado por 3 casos de corrupção, que são inegáveis. É claro que os juízes podem falar, não é tão grave, ou ele é inocente em algumas coisas, não sei o quê, mas são casos que estão rolando já há 10 anos, as pessoas sabem muitos detalhes, né? E ele, na verdade, uma das coisas que talvez possa fazer ele não concorrer nas próximas eleições é se ele, de repente, receber uma anistia, que é uma coisa que o próprio Donald Trump pediu agora recentemente. Teve a cara de pau de, assim, de tentar colocar, né, se colocar na política israelense, um país que não é os Estados Unidos, e pedir ao presidente de Israel, o Isaac Herzog, para dar anistia. O presidente de Israel tem esse poder, é um dos únicos poderes reais que o presidente de Israel tem. O presidente em Israel é como se fosse a rainha da Inglaterra ou o rei da Inglaterra, é um cargo cerimonial, mas o único poder que o presidente de Israel tem é de dar anistia a presos. Tirar da prisão quem ele achou que merece um perdão. Então, o Trump pediu publicamente ao Herzog dar anistia para o Netanyahu. E o próprio Herzog já tinha essa iniciativa no passado, assim como o ex-presidente da Suprema Corte de Israel, Aaron Barak, também teve essa iniciativa de dar essa anistia para ele, para evitar mais a polarização, porque o que acontece é que, enquanto ele está sendo julgado, a polarização em Israel é enorme. E se esse julgamento não existir, é possível que haja um pouco mais de consenso entre as pessoas, porque o Netanyahu usa esse julgamento para culpar a oposição, culpar a esquerda, culpar não sei o quê, culpar o centro, qualquer um que não seja ele culpa, e ele fala, está todo mundo me perseguindo, isso polariza, né? Então, a ideia seria dar uma anistia a ele para ver se ele baixa a bola, se acalma e pendura as chuteiras. Talvez uma anistia em que a contrapartida é que ele deixe o poder, o né? poder. Aí vamos ver se ele vai aceitar, porque ele também é muito orgulhoso. Até agora ele diz que não vai aceitar, que de jeito nenhum, que ele tem direito de concorrer, que tal. E aí, então, uma anistia sem que ele deixe o espaço público é difícil também dele receber. Vamos ver, de repente daqui a um ano a gente revisita essa conversa. Sim, com aí certeza. pega esse trecho e aí a gente parte para frente para ver o que. Se eu acertar tudo, eu jogo no bicho naquele dia. Viu? Agora qual bicho? A gente pensa mais para frente também. Então a gente está se encaminhando para o último bloco, né? Porque acabou ficando blocadinho, né? Ficou organizado, né? A gente não foi para vários lugares, a gente conseguiu deixar a conversa blocadinha, mesmo não tendo sido combinada, né? E você falou para mim que você trabalha na área de inteligência artificial, que você está trabalhando lá em Israel também, que é uma área que está super crescendo. E como é que está o mercado lá em Israel depois desse impacto de uma guerra, aí depois outra guerra, e aí todo o drama, saindo um pouco da guerra e fechando assim para cima. Como é que está lá o mercado de trabalho? Como é que está o mercado do empreendedorismo, de tecnologia, que lá é o forte, né? Lá é muito forte. Você tem, assim, a economia israelense, se você for lá para a Bolsa de Valores de Tel Aviv, está bombando. Bombando como nunca. Está subindo mais do que Wall Street. Está bombando. Quer dizer, então você sabe que guerras, às vezes, elas têm esse efeito em alguns setores. Setor de inteligência artificial, setor de inteligência militar, armamentos. Isso aí, obviamente, o mundo todo, publicamente e não publicamente, um montão de países no mundo vão atrás de Israel e falam assim, a gente quer essa tecnologia de cibernética, a gente quer o domo de ferro para a gente também, a gente quer aquele vírus do celular que não sei o quê. Quer dizer, então Israel realmente está bombando na Bolsa de Valores. Mas no dia a dia das pessoas nas ruas, a situação está um pouco mais complicada, porque a guerra é muito cara, então os impostos já começaram a aumentar. No ano passado já aumentou, vários impostos já aumentaram, então as pessoas estão gastando mais dinheiro com impostos e
para o governo, além do fato de que a inflação, que já tinha começado a aumentar desde a Covid, no mundo todo, não só em Israel, continuou aumentando. Quer dizer, não sei se continuou aumentando, mas não caiu com a guerra. Então, os juros estão mais altos. Israel tinha juros, antes da Covid, Israel tinha juros de 0,25%. Então, as pessoas pegavam financiamento para casa, financiamento para carro, todo mundo pegava dinheiro emprestado, porque os juros eram muito baixos. Agora, os juros estão em 4,25%. Você imagina quem pegou financiamento há 10 anos atrás, agora está pagando uma devolução que não imaginava que ia ter que pagar. Quer dizer, então, as pessoas estão comprando menos, né? Israel não está em recessão, mas tem uma dificuldade, aumento de aluguéis, aumento de preços de moradia, inflação no supermercado. Quer dizer, então, não é um bom momento para você ser consumidor em Israel nesse momento. E a guerra piorou, porque a quantidade de dinheiro que essa guerra vai custar pela próxima década. A próxima década, a gente vai ter que pagar imposto para pagar os trilhões de dólares cada míssil. Tudo muito caro. Isso levando em consideração que não vai acontecer mais uma guerra desse porte. Exatamente. Né? Você tem que, o erário israelense teve que pagar os milhares de reservistas que tiveram que largar tudo para lutar na guerra, e o exército tem que pagar o salário deles. Entendeu? E dar indenização para as coisas que eles tiveram que fechar, os restaurantes que eles tiveram que fechar para ir lutar na guerra. Quer dizer, então, é um momento complicado, provavelmente vai ser uma década muito complicada para poder lidar com esses com o custo da guerra, né? Agora, por outro lado, tem o que eu falei, quer dizer, tem muita coisa que Israel ainda produz, entre startups e alta tecnologia. Os israelenses são muito rápidos em se adaptar às coisas. Eu nunca vi um povo mais flexível e rápido do que o povo israelense. Cada pessoa faz 50 mil coisas ao mesmo tempo. E em 2 minutos já montaram o startup de não sei o quê, em 3 minutos já tem uma outra coisa. Quer dizer, os israelenses vão ter que usar muito essa criatividade e flexibilidade que eles têm para conseguir superar isso. Então, Dani, para fechar, eu fui falar, vamos fechar para cima, mas não foi tão para cima Desculpa. assim. Mas, então, fala pro pessoal que quiser te assistir lá nos seus vídeos, lá pro IB, onde eles encontram você. Fala lá para aquela câmera e convida lá pro pessoal. Então, assistam o Expresso Israel, é toda sexta-feira, agora com o fuso horário passou para 1h da tarde, a gente está fazendo ao vivo, toda sexta-feira, 1h da tarde, no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, IB. Eu estou junto com o João Torquato, a gente apresenta o Expresso Israel, 1 hora e pouco, das últimas novidades da semana e todas as informações que vocês precisam para saber como lidar com o que a grande imprensa tem dito e escutando de alguém que está lá e que pode entrar um pouquinho mais profundo do que aquelas manchetes rápidas que vocês veem na grande imprensa. Obrigada por ter vindo, foi um papo ótimo, gostei bastante. Falamos de assuntos delicados, mas acho que a gente conseguiu expor o nosso ponto de vista, onde a gente se coloca. É sempre muito bom conversar. A segunda vez nesse mês que eu converso com uma jornalista. E então é muito bom discutir também o jornalismo, né, de dentro. Então quero te agradecer por ter vindo. Sei que você teve uma jornada aí intensa de viagem e que você possa curtir e descansar um pouquinho. Obrigada, realmente eu preciso agora dar uma descansada, mas foi um prazer e é sempre bom discutir com quem está interessado e disposto a ouvir, discutir coisas difíceis que não têm soluções rápidas, né, porque só políticos populistas é que dão soluções rápidas para problemas complexos e nós, jornalistas, deveríamos entender a complexidade dos problemas e não oferecer soluções rápidas. Oferecer, sim, a possibilidade de diálogo e de discussão mais profunda desses assuntos. Menos imediatismo e mais informação. Com certeza. Então, a gente fica por aqui. Mais uma quarta-feira, mais um Highcast. Semana que vem, estamos de volta.